Pessoal, nossas mudas aqui no viveiro estão completando 20 dias, tá? E chegou o momento da gente começar a se preocupar com a prevenção de pragas e doenças aqui nas nossas mudas, beleza? Então hoje eu vou falar para vocês como nós fazemos essa prevenção, essas aplicações preventivas de defensivos aqui no nosso viveiro para a gente levar nossas mudas com segurança ao campo, beleza? Então fica até o final para não perder nada. Pessoal, para quem chegou aqui de paraquedas, deixa eu explicar para vocês. A gente está fazendo uma série de vídeos aqui no canal sobre como você começar o seu pomar de maracujá do zero, tá? E eu estou fazendo esse acompanhamento aqui, semana a semana, praticamente, ou periodicamente, das nossas mudas aqui no viveiro, tá? E agora estão completando aí 20 dias, pouco mais de 20 dias aqui no viveiro de desenvolvimento, desde que elas foram semeadas. E chegou o momento da gente começar a fazer a aplicação de defensivos, tá? Porque elas já estão com uma zona foliar considerável, relevante, e já começa a ficar, começa a chamar a atenção de praga, já começa a ficar um viveiro, vamos dizer assim, mais suscetível a doenças também. Então a gente tem que começar a se preocupar com isso, porque doenças no maracujá, ainda mais quando elas atacam as mudas, é realmente um negócio para derrubar a nossa produtividade, derrubar aí a nossa chance de ter sucesso com o nosso pomar. Então, doenças e pragas no maracujá, a gente tem que se preocupar desde cedo, porque é crítico se a gente perder o controle disso aí logo no início, tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês como estão as mudas. Eu já tenho um vídeo até acompanhando isso semana a semana. Vou deixar aqui a playlist completa dos vídeos para vocês darem uma olhada nisso, aqui na descrição e no comentário, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui como é que elas estão, para vocês entenderem qual é o ponto que a gente começa a fazer essa aplicação. E depois eu começo a mostrar para vocês o que nós usamos e como nós usamos, beleza? Aqui, ó, pessoal, aqui nessa primeira seção, vamos dizer assim, da nossa bancada, a gente tem nossas mudas da Sol do Cerrado. E para cá nós temos as mudas de Gigante Amarelo. A gente já consegue perceber uma diferença no desenvolvimento, né? Eu acredito que seja por conta característica da própria cultivar, realmente. A Sol do Cerrado, ela está surpreendendo a gente nunca tinha trabalhado com a Sol do Cerrado antes, e o desenvolvimento dela no viveiro é muito rápido, tá? Por isso, inclusive, que nós começamos a fazer nossa aplicação de defensivos agora, com menos de 30 dias. Normalmente, como a gente está acostumado com o ritmo do Gigante Amarelo, que é um ritmo um pouco menor, a gente começa a fazer essa aplicação aí com 30 dias. Mas como vocês podem ver aqui, o Sol do Cerrado está bem acelerado, tá? Então vamos começar a fazer essas aplicações agora, tá bom? A gente já tem mudas aí com, ó, uma boa zona foliar, ó, vocês estão vendo? Então a gente já tem que começar a se preocupar com pragas e doenças, tá, pessoal? A gente não pode deixar pragas e doenças atacarem nossas mudas, ainda mais nessa fase inicial, porque é muito provável que se uma praga atacar, uma doença atacar nessa fase que elas estão, primeiro, nós vamos perder as mudas, e se elas sobreviverem, nós vamos ter atraso no campo. Então a gente tem que ter muita cautela com isso aí, por isso que a prevenção ela é fundamental, tá? A primeira parte da prevenção, pessoal, ela começa do básico mesmo, que é a gente garantir que o nosso viveiro de fato está protegendo nossas mudas, tá? Então, viveiro fechado, sem brechas, tá? Parece até que tem um furo aqui, mas não é. Já sempre mostro esse furo aqui para vocês, porque a gente sempre tá telando, fechando aqui, ó. Viveiro sem brechas, ó, parece que tá aberto, mas não tá. Com porta aqui, com tranca, para não ficar entrando bicho, certo? Então, é muito importante a gente ter um viveiro que realmente está protegendo as nossas plantas, tá? Existem, pessoal, até telas melhores do que essa que a gente está usando. A gente está usando uma tela Sombrite para poder fazer essa proteção, mas inclusive não é o ideal. Existe a tela anti-afídio, não é anti-ofídio, tá? Ofídio é anti-afídio, que ela protege contra pulgões, e em algumas regiões o pulgão ataca o maracujá e transmite a virose. Então é muito importante, se a sua região tiver ataque de virose, você se preocupar com essa tela. No nosso caso aqui, a tela Sombrite ela ajuda bastante já, tá? E a gente deixa ela sempre fechada, não tem nenhum tipo, tanto é que nossas mudas não estão com nenhum aspecto de ataque de pragas, graças a Deus, tá? Então esse é o primeiro passo da prevenção, é esse, pessoal. A gente
trabalhar o ambiente que nós estamos produzindo nossas mudas. Nós gostamos até de deixar elas suspensas, pessoal. Não é o ponto fundamental a segurança nesse caso de suspender elas, tá? Não é o objetivo principal no caso. Isso aqui é por conta da praticidade de trabalhar em pé. Mas é muito interessante suspender porque a gente não deixa ela encostada no chão. E como a gente está na zona rural produzindo nossas mudas, aqui de vez em quando surge um ninhozinho de formiga, enfim. E isso aí pode acontecer de elas danificarem nossas mudas, tá? Então, querendo ou não, não é o objetivo principal, mas ajuda, tá? Beleza, então o primeiro passo da prevenção é justamente essa. A gente ficar de olho no ambiente que nós estamos produzindo nossas mudas. A segunda etapa de prevenção, pessoal, já diz respeito à aplicação dos defensivos, tá? A gente já começa a fazer as aplicações preventivas dos defensivos aqui nas nossas mudas, tá bom? Normalmente a gente começa a aplicar com 30 dias, como já falei para vocês, mas como nossas mudas de solo do cerrado aceleraram, a gente vai começar a aplicar agora com 20 dias, tá certo? Tem 21 dias, 22 dias que a gente já semeou elas, então tá perto, mas adiantamos um pouquinho, tá? Nesse nosso caso aqui, pessoal, nós já aplicamos inseticidas e fungicidas, tá certo? A gente já começa a aplicar esses dois tipos de defensivos. Inseticidas principalmente visando o que, Ricardo? Visando lagartas e formigas cortadeiras nessa fase aqui, tá? Quando a gente está se preocupando com o viveiro em si, com a situação do viveiro, é muito comum alguma borboleta acabar entrando, alguma coisa do tipo, e deixar alguma lagarta aqui, tá? A gente tenta evitar o máximo possível com a primeira etapa de prevenção, que é deixando nosso viveiro fechado, como eu falei para vocês. Mas às vezes acontece a gente abrindo a porta ou outra, circulando, e elas conseguem entrar, tá? Então, lagarta e formiga cortadeira, pessoal. A gente aplica os inseticidas principalmente pensando nessas duas pragas, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês qual é o defensivo que a gente usa, certo? Mas estou só explicando para vocês exatamente quais são as pragas que a gente tem que se preocupar aqui. No entanto, pessoal, esses nossos defensivos, conforme a gente vai aplicando, eles vão formando camadas de proteção, certo? Eles vão tendo um efeito residual, tá bom? A gente aplica aqui, normalmente a gente aplica com um adjuvante, então ele tem uma boa aderência à folha. E tudo bem que a gente vai fazendo as irrigações diariamente e vai lavando um pouquinho, mas uma parte dele fica na planta, fica fazendo uma camada de proteção na planta, tá? Então esse efeito residual também é muito importante para quando a gente levar para o campo, porque quando a gente levar para o campo ela já vai estar com uma camada de proteção, e aí isso é muito interessante para poder agilizar aí o desenvolvimento delas e não ter nenhum tipo de prejuízo em relação a pragas quando a gente levar para o campo, tá? Então isso aqui já é muito interessante a gente já fazer essas aplicações preventivas pensando nessas duas situações, de protegê-la dentro do viveiro, mas também ter uma prevenção quando a gente levar elas para o campo, certo? Agora, em relação aos fungicidas, pessoal, né? O que acontece? A gente se preocupa bastante aqui com antracnose na nossa região. A antracnose aqui na nossa região, ela é chata de cuidar, pessoal. Para ser bem sincero com vocês aqui, todas as culturas que a gente planta, a gente tem problema com antracnose aqui na região por conta da umidade excessiva, né? A gente tem uma umidade aqui muito alta, a gente está no meio do bioma amazônico, então a nossa umidade realmente ela é muito elevada, tá? Então as nossas aplicações de fungicidas aqui, pessoal, elas são muito voltadas para a antracnose, tá bom? E a mesma lógica, a gente faz as aplicações para protegê-las aqui no viveiro, tá bom? Fazer a produção delas aqui, porque acontece delas pegarem antracnose, delas serem infectadas pela antracnose dentro do viveiro. Isso aí acontece, tá, pessoal? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas também ela tem o mesmo efeito residual. Vão formando, como é um fungicida de contato, ele vai formando, o que a gente usa, que eu já vou mostrar para vocês, ele forma uma camada de proteção para nossa planta. Então quando eu levar ela pro campo, ela já vai ter uma camada extra de proteção e vai ser mais difícil dela contrair a antracnose, certo? Ela já vai com uma tolerância maior. E isso aqui é muito importante, pessoal. A antracnose é um negócio que dá muita dor de cabeça no maracujá, vocês não têm noção.
E você levando uma muda doente para o campo, pode ter certeza que você vai ter prejuízo, tá? Não leve mudas doentes para o campo. Se você viu uma muda aqui no seu viveiro doente já nessa etapa, eu digo para você o seguinte: afaste ela do seu viveiro, tá bom? Se você encontrar uma muda doente, eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas vou deixar algum na tela aqui. Alguns sintomas da antracnose, por exemplo, que é a mais comum. Eu não sei dizer se tem outras doenças que podem atacar as mudas do maracujá aqui no viveiro. Eu não tive experiência com nenhuma outra, mas eu vou deixar aqui a da antracnose para vocês verem. E o que eu recomendo? Afaste ela do viveiro imediatamente, tá certo? Faça um tratamento intensivo nela, tá? Aplicando inseticidas aí de contato com uma frequência diferente, né? Veja se ela consegue se recuperar. Se ela não se recuperar, descarte essa sua muda, tá bom? Para não correr o risco dela infectar, dela contaminar as outras, beleza? Pessoal, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, deixa o seu like, se inscreve no canal. No finalzinho do vídeo eu quero um comentário seu para saber o que você está achando dessa nossa série de vídeos, tá bom? Outra coisa, aqui na descrição e no comentário fixado vão ter links importantes aí para conteúdos nossos, né? Sejam e-books, sejam vídeos, seja a própria playlist que tem o restante dos vídeos dessa nossa série de vídeos, tá bom? Que eu tô fazendo uma playlist só com esses vídeos de como começar o seu pomar do zero. Então vai lá, assiste a playlist inteira. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, assiste ela, acompanha todos os vídeos que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, beleza? Outra coisa, pessoal, também na descrição no comentário tem um link para você se tornar membro do canal, que você entra no nosso grupo de membros do canal no WhatsApp, que você pode interagir comigo, mandar mensagem para outros membros do canal também, tá certo? É um negócio muito bacana que a gente está fazendo lá. Você tem também acesso a conteúdos exclusivos, tá bom? Vídeos aí exclusivos para os membros e também vídeos aí antecipados. A gente primeiro libera eles para os membros, depois libera eles para o público em geral. Então você vai ter acesso adiantado a isso tudo. E tem um link para você assinar o plano na Agriconline, tá, pessoal? A Agriconline, ela é a maior plataforma privada de cursos profissionalizantes do agronegócio no Brasil. Então vai lá, assina o seu plano, usa o cupom IMPERIAL, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo lá que vai ajudar muito você, tanto na gestão rural da sua propriedade, como também no seu manejo, porque me ajudou. Eu sou aluno de lá há bastante tempo e tem me ajudado muito, pessoal, beleza? Vamos voltar para o vídeo então. Bom, agora vamos então aos produtos que nós usamos nessa fase aí de prevenção, tá, pessoal? Vamos começar pelos inseticidas, o pelo inseticida, na verdade, que é o Decis, tá, pessoal? A gente gosta muito de usar o Decis, tá bom? Ele é um fungicida de contato e ingestão, tá certo? Então, eu acho ele muito interessante porque ele faz essa camada de proteção que eu falei para vocês, tá bom? E se o inseto atacar de alguma forma ou de outra, ele acaba morrendo e não se reproduz, tá bom? Então, eu gosto muito do Decis, a gente usa bastante ele. Ele é um pouquinho caro, tá? Ele é um pouquinho caro. A gente, quando leva para o campo, que a gente já precisa de mais quantidade, a gente já não usa mais o Decis, a gente usa o Cipitrim, tá bom? Ou a cipermetrina, já mostrei para vocês em outros vídeos. Mas no viveiro a gente prefere usar o Decis, tá bom? No viveiro a gente não abre mão de usar o Decis, tá? É o que eu sempre falo para vocês, pessoal, não adianta a gente ficar economizando com o que é prioridade, tá? As mudas nossas são prioridade máxima, tá bom? Então não adianta eu usar qualquer coisa na minha muda para usar um produto caseiro ou alguma coisa que não é eficaz, correr o risco de levar elas para o campo com problemas de desenvolvimento, com doenças, com ataque de pragas, que elas não vão render, vão me dar prejuízo, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente gosta muito do Decis para nossas mudas, a gente usa para o açaí, usa para o maracujá, tá? Então, Decis é o nosso inseticida, tá bom? O Ricop, pessoal, agora é o nosso fungicida, tá? Ele é um fungicida e bactericida de contato, ou seja, além de ele ser fungicida, ele também é um bactericida. Eu não mencionei isso aqui porque eu nem lembrava que ele era bactericida, para ser sincero para vocês, tá? Então, se você aí tem problema de bacteriose na sua região, tem muito problema com doenças de bactéria, doenças bacterianas, ele também já ajuda a fazer essa proteção, tá? Muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado quando você for, Ricardo, não encontrei o Ricop.
posso usar outro? Pessoal, você até pode usar outro, tá? É muito difícil você não encontrar o Recope porque ele é muito usado no Brasil inteiro, tá? Mas muito cuidado quando você for escolher um inseticida, um fungicida ou bactericida, para você não escolher, nesse primeiro momento eu não acho interessante, tá? Você escolher um fungicida ou bactericida, não sei nem se tem bactericida desse jeito, mas fungicida principalmente sistêmico. Cuidado quando você for escolher seu fungicida, tá bom? Escolha um de contato, tá? Evite, nesse primeiro momento no viveiro, inseticidas sistêmicos, tá? Inseticida de contato, pessoal, ele age fazendo uma camada de proteção para a planta. Ou seja, ele evita a inoculação do fungo na planta. Por isso que a gente usa ele de forma preventiva, tá? A planta não absorve ele. Já o sistêmico, a planta absorve. E o que acontece muitas das vezes com fungicidas sistêmicos? Ele acaba atrapalhando o desenvolvimento da planta, tá bom? Ainda mais os que são compostos por triazóis. Então, muito cuidado. Se você não encontrar o Recope, pessoal, procure outros aí na sua região. Procure inseticidas que são registrados para a cultura do maracujá, tá bom? Mas se você for escolher, muito cuidado. Não use fungicidas sistêmicos. Use fungicidas de contato. Nesse primeiro momento, como é prevenção, não existe necessidade nenhuma de você usar o sistêmico. E se você usar um sistêmico, você pode estar prejudicando a sua planta nesse primeiro momento, tá bom? Então, esses aqui são os nossos dois produtos. Para o Recope, a gente usa aí, pessoal, 2 gramas dele por litro. Ele é pó, tá? Ele é em pó e esse aqui é líquido. Então, esse aqui é 2 gramas por litro, esse aqui é 2 ml por litro, tá? Então, 2 gramas por litro de calda, a mesma lógica que eu falei para vocês agora. A gente usa de 1 a 2 litros de calda nessa primeira etapa e para essa quantidade de mudas, tá? Quando as nossas mudas crescerem, pessoal, tiverem várias folhas, já estiverem grandes, já estiverem quase no ponto de plantio, nós vamos refazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês as dosagens, tá bom? Essa dosagem é para plantas pequenas, porque não tem necessidade nenhuma de eu jogar 20 litros naquela planta, sendo que eu vou estar só encharcando o meu substrato com produtos químicos que não vão ajudar em nada, tá? Então a gente usa bem pouquinho, que é o suficiente para cobrir aquelas nossas plantas e formar essa camada de produção que a gente quer, tá? Então, Decis, inseticida, Recope, fungicida. Só para ficar claro também, pessoal, como eu falei para vocês, ele é fungicida e bactericida. Então, o Recope ele vai ajudar muito na prevenção da aracnose e no caso da bacteriose, tá? Então, muito bacana, porque são doenças aí, e da verrugose também, porque a verrugose também é fungo, tá? Então, muito bacana isso aqui, porque a gente consegue se proteger bem aí de uma das principais doenças do maracujá, tá? E o Decis, pessoal, ele vai ajudar muito na proteção contra lagartas, contra formigas cortadeiras, tá? Formigas até de fogo também, que muitas vezes acabam danificando nossas plantas, tá? E também ajuda contra, muitas vezes, gafanhotos também, pessoal. O gafanhoto também às vezes ataca e ele ajuda a gente a se prevenir contra esses gafanhotos, tá? Agora, Ricardo, eu tenho problema com outros tipos de praga, outros tipos de doença aqui na minha região. Pessoal, eu recomendo muito que vocês vão lá com o Bruno da Agrofazer, tá? Agrofazer é o canal dele no YouTube e o Instagram dele. Vão lá e comprem o guia de doenças e pragas do maracujá dele, que é muito bacana. É um e-book que lista as doenças e pragas do maracujá e ajuda vocês a tratar elas também. Se alguma dessas doenças que eu estou falando aqui ou pragas não estiver dentro das pragas que atacam vocês aí, se tiverem outras, eu recomendo que vocês vão lá e adquiram o e-book dele, beleza? Nessa bomba aqui, pessoal, eu tenho 2 litros, né, de mistura. Para esse caso aqui, para essa quantidade de mudas e para o tamanho que elas estão, é suficiente, tá? E a gente vai fazer a aplicação aqui, tá? Então, fazer uma pressãozinha aqui e começar a aplicar aqui nas nossas mudas, no nosso viveiro. O que acontece, pessoal? Vocês já viram nossos produtos aí, vocês já viram a dosagem que a gente usa,
como nós usamos. Agora bora entender um pouco sobre a frequência e qual o momento, qual é a hora do dia, o período do dia que nós fazemos essas aplicações. Primeiro, vamos falar do período, que é coisa rápida, tá? Pessoal, a gente aplica os defensivos ou no amanhecer do dia, bem cedinho, ou então no final da tarde. O mais comum é que seja no início da manhã mesmo, tá bom? Por quê? Porque aqui na nossa região, pessoal, normalmente é muito comum mesmo chover à tarde. Aqui é praticamente o ano inteiro tem uma chuvinha no meio da tarde, tá? Então, a gente tem que se preocupar com a eficiência desses nossos fungicidas e nossos inseticidas. Se eu aplico à tarde e chove, o que acontece é que a eficiência dele, a eficácia dele vai diminuir, porque ele vai ser lavado e vai ter perdas, vão ter perdas, tá? Então a gente aplica no início da manhã, que dá tempo do adjuvante ter um efeito melhor, tá certo? Para aderir aquele nosso defensivo à folha, tá? E quando chove a gente tem perdas menores, tá bom? Então, início do dia aqui na nossa região é a hora que a gente faz a aplicação, que a gente prefere. Às vezes acontece a gente não conseguir aplicar no início do dia, aí não tem jeito, a gente aplica no final da tarde realmente. Se chover, choveu, não tem problema, mas pelo menos aplicamos, certo? Beleza, período do dia é ok. Frequência, pessoal. A frequência, pessoal, é o seguinte: nesse primeiro momento aqui, que elas estão aqui dentro do viveiro direitinho, ainda não está tão próximo assim da gente levar elas para o plantio, a gente faz aplicações aí quinzenais, tá? Ou seja, a gente aplica, vamos dizer assim, num sábado o inseticida, no outro sábado nós aplicamos o fungicida, no outro sábado o inseticida, no outro sábado o fungicida e por aí vai. Ou seja, dá um intervalo de 15 dias entre a aplicação dos produtos, tá bom? Quando nós estamos perto de levar para o campo, nós intensificamos e fazemos semanalmente, que é como nós fazemos no campo, tá? Então, quando chegar aí perto dos 45 dias, que é quando nós vamos começar a levá-las para o campo, a gente começa a fazer a aplicação semanal. Ou seja, se eu vou plantar aí com 60, eu faço a aplicação semanal, ou seja, vou ter 2 aplicações na semana, uma de inseticida, uma de fungicida, e por aí vai até bater 60 dias, que é o momento que a gente vai de fato levá-las para o campo, tá? Então, a gente faz desse período de 15 em 15 dias até os 45 dias aqui dentro do viveiro. Quando bater 45 dias dentro do viveiro, a gente começa a fazer semanal para levá-las para o campo, certo? Só para vocês entenderem, porque realmente, pessoal, quando a gente tira elas daqui do viveiro, começa o bicho a pegar. O bicho começa a pegar realmente, porque a gente tem que começar a proteger nossas mudas e a gente não pode deixar elas ficarem doentes, não pode deixar elas terem algum tipo de prejuízo no desenvolvimento delas logo nesse início. Então a gente se preocupa bastante com essa fase inicial de plantio, beleza? Estamos chegando no final do vídeo, pessoal. Então quem não se inscreveu ainda, se inscreve agora, deixe seu like. Chegou o momento de você deixar aquele comentário que você me prometeu no meio do vídeo, tá bom? Vai lá, acesse nossos links na descrição aí do vídeo e no comentário fixado. Tem vários links aí muito importantes para você que está começando o seu plantio. Link dos nossos conteúdos, link para você se tornar membro do canal, link para você assinar a Agricoline, o seu plano Agricoline, para você se tornar um profissional do agronegócio cada vez mais completo, tá bom? E vamos continuar fazendo esses conteúdos aqui para vocês acompanharem o desenvolvimento até a gente levar para o campo, beleza, galera? Então, a gente se vê no próximo vídeo, pessoal, e até lá!